Ana, a mãe que gerou um profeta. Amém? Creio eu que todos aqui conhecem a história de Ana. Sabe quem foi essa mulher? O preço que ela pagou para que o seu filho fosse gerado e, consequentemente, entregue ao Todo-Poderoso. Essa mulher, irmãos, viveu há muito tempo atrás. No entanto, ela carregava no seu coração uma aflição. Haja vista que, naqueles dias, era importante que as mulheres fossem fecundas, que elas pudessem gerar filhos. Ana era uma mulher estéril. E isto era um trauma gigantesco na sua vida, trazia problemas sérios no convívio dentro da sua casa, bem como na sociedade. Mas um dia ela lembrou-se do Todo-Poderoso, amados. Ela lembrou-se do Senhor, ela conversou com Deus. Ela não tinha como perdida a sua esperança. Nós aprendemos que não podemos perder de vista a esperança, já que Deus pode mudar completamente a nossa vida. E quando nós olhamos, amados, para o Senhor e clamamos e parece que a porta não se abre, às vezes somos tendenciosos a fecharmos o coração para Deus. Mas esta não é a atitude correta. Ana não fechou o seu coração para o Senhor. Certamente essa mulher, ao longo da sua história, quantas vezes falou para Deus: Senhor, dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos. No entanto, amados, o Senhor mantinha-se silencioso em relação a ela, e as suas orações não brilhavam. No entanto, nós vemos que hoje que nós conhecemos a história dessa mulher, que Deus tinha propósitos na vida dela. Nós vivemos sobre a face da terra, não vivemos sem propósitos. O Senhor, amados, tem um propósito na vida de cada um. Se você está neste lugar, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na tua existência. O fato de Ana ser uma mulher estéril não era por acaso, era porque Deus queria fazer uma obra através dela. No entanto, Deus queria marcar que não foi por acaso. A obra que o Senhor estava por fazer através da vida daquela mulher era sobrenatural. Deus quer fazer uma obra sobrenatural também na tua vida, também na tua existência. No entanto, nós não podemos desistir de Deus. Nós não podemos fechar o nosso coração para o Senhor. Nós não podemos achar, amados, que o tempo está passando e que Deus esqueceu-se de nós. Nós não podemos de forma alguma alimentar esse tipo de pensamento, mas é olhar para o Senhor. E se você não pode fazer nada, resta-lhe orar. Resta-lhe orar. E foi assim que Ana agiu. Não havia como mudar o quadro da sua vida. Não era como hoje, que é possível que a mulher estéril venha dar luz. Mas naqueles tempos, amados, só mesmo a misericórdia, só mesmo o milagre de Deus, só mesmo o agir do Todo-Poderoso. E Ana mostra-se uma mulher sincera, uma mulher de oração, amados, uma mulher de coração quebrantado, uma mulher que soube tocar o céu. E o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor viu a sua aflição, o Senhor, amados, mostrou-se misericordioso para com ela. Mas Ana não é um caso único. O Senhor mostra-se misericordioso para com as nossas vidas. Basta que tenhamos a fé daquela mulher, tenhamos a iniciativa daquela mulher, basta que nós possamos buscar o Todo-Poderoso com todas as nossas forças. E assim, amados, certamente Deus há de mover na nossa existência. Oh, glórias! E são nos momentos difíceis em que aparentemente não há solução, que Deus age, que Deus move. São nesses momentos, amados, que o Senhor mostra quem Ele é. Quem Ele é. São nesses momentos, amados, que o Senhor revela-se a você e diz: eu quero agir, eu quero mover através da tua vida. E o Senhor fez assim com Ana. O útero, que antes era estéril, o Senhor a fez fecunda. Só que não nasceu um menino qualquer, porque nasceu aquele que Deus tinha um propósito. Nasceu aquele que o Senhor queria usar
nasceu aquele que foi um dos maiores profetas que já passou, que já pisou sobre a terra. Nasceu também o último juiz. Oh, glórias! O homem que foi fiel, o homem que amou o Senhor, nasceu Samuel. É assim que Deus age, é dessa forma que o Senhor trabalha. Deus quer também trabalhar os nossos corações amados, Deus quer mostrar-se vivo para cada um de nós. Mas é pela fé que nós prosseguimos, é pela fé que nós esperamos, é pela fé que nós andamos. Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 até o 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 até o 18. Diz a palavra: após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, com aflição de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Amado Deus, muito obrigado pela revelação da tua palavra, por nos ensinar, Senhor. Ensinar-nos que tu nos ouve as nossas orações, que tu ouviu a Ana, Senhor, e dessa mulher nasceu esse homem tão poderoso, tão importante diante dos teus olhos. Oh Deus, que nós sejamos tal qual Ana, homens e mulheres de oração para a tua honra e para a tua glória. Oh amado, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, esse texto mostra a realidade desse momento tão especial. E algo que chamou minha atenção, algumas coisas, claro, mas algo que chamou minha atenção nesse texto é que Ana não estava gritando no templo. Ana não estava fazendo aquele, sei lá, não estava louca, gritando aos berros: Senhor, dá-me um filho, Senhor, olha para mim, Senhor, isso, aquilo, outro. Não é pelo muito falar, irmãos. O Senhor ouve o teu coração. Diz a palavra que Ana orava em silêncio, só o Senhor a ouvia. Eli olhou para Ana e achou que ela estava bêbada. Isso é preciso entender, que a oração é fundamental na nossa vida, e você pode orar a cada instante da tua existência, para que assim a graça do Eterno venha, para que Deus possa mover de forma poderosa diante dos homens, diante dos nossos olhos. Queridos, o texto chama-nos a atenção para o desejo de uma mãe que ora com um propósito. A palavra diz que Ana tinha um propósito na sua vida. A palavra diz que Ana queria um filho. A palavra diz que essa mulher desejava ardentemente por um filho. Versículo 10 diz, ouça mais uma vez: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oh, glórias! A situação era mais difícil do que parece, irmãos. Quando nós olhamos para essa história, às vezes nós não compreendemos a intensidade dela, mas é preciso entender que Elcana,
além de Ana, tinha Penina como esposa. A poligamia naquela época era comum entre as pessoas. Eles eram polígamos. No entanto, amados, Penina tinha filhos. E esta mulher, ela perseguia Ana de uma forma assustadora. Ela, de certa forma, fazia bullying de Ana. Todos os dias. Ah, você é estéril, você não é capaz, você não tem filhos. Enfim, era um problema seríssimo dentro do lar. Veja como Ana sofria. Sem contar a sociedade que olhava para aquela mulher também, com os olhos meio tortos. Ana, ela é estéril. Ela não tem a bênção de Deus. Mais ou menos assim. Irmãos, é necessário entender que o Senhor, Ele age de formas que nós não compreendemos. Aos olhos dos homens, com certeza, Ana era uma derrotada, era uma fracassada, mas o Senhor sabia o que estava por vir, como Deus a usaria, que do seu ventre viria alguém tão importante que mudaria a história. Mudaria a história. Certamente Samuel marcou a história, mas no meio do sofrimento, eis uma lição. Ana não afastou-se do Senhor. Ana não afastou-se. No meio do sofrimento, no meio das dificuldades, Ana não fechou o seu coração para o Todo-Poderoso. Ana não murmurou contra o Senhor. Ana não levantou a sua voz para falar: Deus, olha o que tu fizestes comigo. Por que me desamparastes? Por que me deixastes? No meio da sua dificuldade, amados, diz a palavra que esta mulher foi ao templo. Foi ao templo. Chegando ao templo, ela não procurou o sacerdote, ela não procurou Eli. Chegando ao templo, ela procurou Deus. Ela procurou o Senhor. Ela entendia, irmãos, que Eli não podia fazer nada por ela. Ela entendia que o templo não tinha condições de fazer nada por ela. Ela olhou, foi para Deus. Ela clamou, foi para o dono de todas as coisas. Ela olhou para o Senhor, ela apresentou diante de Deus a sua necessidade, a sua aflição. Será que nós temos feito assim, irmãos? No meio das nossas dificuldades, abrimos o nosso coração, a nossa alma para o Senhor, choramos diante do trono? Será? Ana buscou a intervenção de Deus. Ela sabia que a sua história só era possível uma mudança se Deus agisse. E ela buscou, amados, aquele que poderia mudar como mudou a sua história. Ela não se vitimizou de forma alguma, ela não deixou, não virou as costas para Deus, não. Ela olhou para o Senhor, ela orou, ela insistiu diante do Todo-Poderoso, ela insistiu diante do Senhor. Oh, glórias! Se você está passando por dificuldades, Ana ensina você a orar. Se eu estou passando por dificuldades, o ensinamento de Ana para a minha vida, orar. É clamar ao Senhor. Eis o ensinamento que essa mulher deixa para cada um de nós. E nós temos que aprender, irmãos, mirar o céu, olhar para o céu, confiar no agir de Deus, porque o Senhor, Ele pode usar, Ele pode mudar, Ele pode fazer que o seu propósito venha à existência na sua vida. No entanto, é necessário que haja uma ressalva. É certo, irmãos, que esta mulher era fiel ao Senhor. A fidelidade fica evidenciada no momento que ela sai da sua casa junto com seu marido e vai ao templo. Ela vai ao templo. Ou seja, ela tinha no seu coração a certeza, a convicção que Deus era tudo. Que Deus era tudo. Nós não podemos perder essa convicção de vista. Haja vista que em muitas situações nós olhamos para o Senhor. Quando eu falo nós, porque eu também me incluo nisto. Graças a Deus não persisto, não sigo nesta caminhada. Mas às vezes eu olho para o Senhor, também assim, com o coração fechado para Deus. Com o coração totalmente fechado. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança e move na nossa existência. Amém? Que você possa, nos momentos difíceis, olhar para o Criador. Queridos, Ana fez uma entrega que foi muito além das emoções. Ana foi além das emoções. Eu quero chamá-los a atenção
para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ouça com atenção a leitura desse texto. Veja. E fez um voto dizendo, voto é possível, mas voto é algo sério. Voto é algo sério. Há na palavra um texto que diz que se você não deseja cumprir o voto, melhor que não o faça. Mas se você o fizer, cumpra. Mas é preciso ainda entender que voto se faz a Deus. Não se faz a pastor, não se faz a líder de igreja, não se faz a uma igreja, não se faz ao homem. Vota-se a Deus. É uma palavra para com Deus, somente para com o Senhor. Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículos 24 a 28, para complementar o texto. E diz, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Amém? Queridos, passaram-se os tempos. A palavra de Deus não é muito explícita com relação ao tempo, mas com certeza mais de 4 anos, mais de 5 anos. E eis que essa mulher volta. Dessa vez ela volta ao templo com uma criança. Não sabemos a idade exata, mas por volta de 5 anos, 4 ou 5 anos de idade. Eis que ela traz, Eucana, ela traz Samuel. Ela traz Samuel ao templo, amados, e ela faz essa oração, ela apresenta o seu filho ao sacerdote. Apresenta seu filho a Eli, e diz a Eli que o Senhor havia atendido o seu clamor. Deus atende orações. Por mais difícil que seja o teu caso, apresente-o a Deus, confie no Senhor, porque não há impossíveis para o amado de nossas almas. Não há impossíveis para Deus. E essa mulher, irmãos, ela trouxe seu filho de volta, ela lembrou-se do voto, ela sabia que aquele menino não havia nascido por causas naturais, mas foi o agir de Deus, foi o mover do Senhor, foi o mover de Deus que abriu a sua madre, foi o mover de Deus que permitiu que aquela criança fosse gerada no seu útero. Ela tinha convicção plena que foi o agir do Senhor, mas ela não esqueceu do seu voto. Ela não esqueceu do seu voto. Mas eu quero fazer ainda, irmãos, uma pequena observação. Nós estamos vivendo dias em que essa questão de voto, ela é muito comum nas igrejas. É voto A, voto B, voto C, voto D, enfim, há voto para tudo. É voto para você prosperar, é voto para você ficar rico, é voto para você ficar bonito se você é feio, é voto para casamento, é voto para isso, é voto para aquilo. Não é desta forma. Não é mediante você pagar o voto. Isso não é voto, irmãos. Isso não é compromisso com Deus. Ah, eu estou fazendo um voto, lá vem um envelope, R$50, R$100. Quanto maior a oferta, mais Deus vê e atende. Isso não existe, isso é heresia. O que Ana tinha a oferecer, inicialmente, um coração quebrantado. Diz a palavra que o coração de Ana era quebrantado. Ela não levou uma oferta falando, Deus, estou pagando por um filho. Não. Ela pediu um filho, mas não pediu para si. Veja o voto dessa mulher. Deus, eu quero um filho, mas ele será teu. Eu o consagrarei a ti.
eu o consagrarei a ti. E assim foi, amados. A palavra diz que essa mulher ficou grávida e eis que ela volta com aquela criança. Oh, glórias! Não havia um apego emocional a Samuel, porque ela sabia a quem pertencia aquele filho. Nós não podemos nos apegar àquilo que Deus nos dá, mas usarmos aquilo que o Senhor nos concede para a honra e para a glória dele. Às vezes, amados, você pede uma bênção ao Todo-Poderoso, nós pedimos uma bênção ao Senhor, tipo assim: Deus, eu preciso de um trabalho. Deus, eu preciso de um trabalho, dá-me um trabalho, dá-me um trabalho. O Senhor abre a porta, te dá um trabalho e você usa o trabalho para a tua honra e para a tua glória e esquece de Deus e, na verdade, muitas vezes o trabalho torna-se uma maldição na tua vida. Da mesma forma, filhos. Quantos pedem um filho ao Senhor? Oh, Deus, eu quero um filho. Ana pediu um filho. Ó Senhor, eu quero um filho, dá-me um filho, Senhor. Eis que o Senhor abre a tua madre e você concebe, e eis que nasce o Júnior. Nasce o Júnior. O que é que você faz? Você coloca o Júnior na mão da babá, quando é possível, na mão de um terceiro que não conhece ao Senhor. Você coloca diante do YouTube, você coloca diante da internet. E essa criança é doutrinada pelas trevas. Você pediu ao Senhor, Deus te concedeu e você permite que as trevas doutrine o teu filho. E quando ele cresce, não quer saber de Deus. A recomendação é que você deve ensinar a palavra, andando pela estrada, sentado à beira do caminho, dentro de casa, ensinar a palavra do Senhor. Tu queres um filho? Faz bem em pedir, porque a Bíblia diz que filhos são bênçãos, quanto mais melhor. No entanto, para a honra e para a glória do Senhor. Nunca esqueçamos disso. Essa mulher, Ana, uma mãe que gerou um profeta, uma mãe que gerou um homem importante. Ela não se apegou emocionalmente ao seu filho, porque ela tinha consagrado aquela criança antes do nascimento ao Senhor. Antes do nascimento ao Senhor. Assim precisa ser a nossa vida. Oh, glórias! E faz-me lembrar, irmãos, que quando a Tenilza ficou grávida da Elisa, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi consagrar essa vivente ao Senhor. Não foi assim, Tenilza? Nós oramos e consagramos aquela criança que estava sendo gerada no ventre para a honra e para a glória do Senhor. E hoje nós vemos a Elisa conhecendo a palavra e fazendo a obra do Senhor. Que assim seja para a honra e para a glória do Senhor. É do Senhor, é do Senhor. Ana agiu dessa forma. Ana entregou seu filho para a honra e para a glória do Senhor. Amados, nós precisamos cumprir os nossos votos. Votos que foram gerados em oração. Consagrá-los ao Senhor, para que a vontade do Eterno manifeste-se poderosamente na nossa existência. E por fim, Samuel, o consagrado que transforma gerações. Samuel, o consagrado que transforma gerações. 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 até o 21. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 19 até o 21. Veja o resultado dessa consagração. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Quando você lê a história de Samuel, 1 Samuel a partir do capítulo 1, você há de ver todos os passos, até Samuel ser reconhecido como profeta. O chamado de Samuel. Eis que ele estava na casa de Eli, no templo, e o Senhor manifestou-se a ele e o chamou. Samuel ouvia a voz de Deus, corria até Eli. Chamou-me, Senhor, chamou-me.
E 3 vezes consecutivas, assim aconteceu. Eli entendeu que era Deus chamando aquela criança, aquele jovem. A Bíblia não diz qual a idade dele, mas provavelmente já um jovem. Eli entendeu que era Deus que o chamava. E recomendou que respondesse: fala, porque o teu servo ouve. Oh, glórias! Fala, porque o teu servo ouve. Esta foi a resposta de Samuel à voz do Senhor. E nós temos essa coragem de falar para Deus hoje: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Nós precisamos ouvir o Senhor, irmãos. A palavra diz, queridos, que Ana devolveu Samuel ao Senhor. E Deus o usou poderosamente. Foi um homem que marcou a história de Israel. Foi um homem que com certeza marcou a história da humanidade. Foi um homem que Deus agiu através dele de uma forma intensa, poderosa. Era o propósito de Deus. Mas veja os caminhos. Filho de uma mãe estéril, dedicada ao Senhor antes do seu nascimento. O Senhor o chamou, ele ouviu a voz de Deus e continuou a ouvir a voz do Senhor por todos os seus dias. Assim Deus quer agir nas nossas vidas. Deus tem propósitos na vida daqueles que são fiéis. Amados, nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para mais uma vez ficarmos apenas sentados em cadeiras ouvindo palavra. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para ser profeta. O Senhor te chamou para ministrar a palavra. O Senhor te chamou para testemunhar dele. O Senhor te chamou com uma missão. Deus tem um propósito na tua vida maior do que o teu trabalho, maior do que a tua família, maior do que os teus afazeres, maior do que todas as coisas que você considera grande, preciosas. Deus tem muito mais para a tua existência. Não vale a pena deixar esse Deus tão maravilhoso em segundo plano. Não vale a pena abandonar esse Deus. Não vale a pena deixar os caminhos do eterno e abraçarmos aquilo que esse mundo miserável tem a oferecer. Não vale a pena, amados. Não vale a pena. Queres deixar marcas sobre a face da terra? Ame o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, com toda a tua alma. E quando você partir desta para a vida eterna, vão lembrar de você como um servo vivo de Deus. Como um servo vivo de Deus. É triste, amados, quando morre um crente na cidade. É triste. E você ouve das pessoas que nada, aquele era um crente safado. Aquele era um vagabundo, estava na igreja só para passar tempo. Você já ouviu alguém falar essas palavras de um crente que morreu? Eu já ouvi, muitas vezes. Sabe por quê? Não deixaram marcas sobre a face da terra. Porque amaram mais o mundo do que a Deus, porque não foram fiéis ao Todo-Poderoso. Em contrapartida, eu também já ouvi muitas vezes alguém falar: este está com Deus, este era fiel, este era um homem digno, essa pessoa era de Deus. Você marca a tua história sobre a face da terra. Você marca a tua história. Samuel marcou a história dele. Nós estamos praticamente há 3.000 anos após o nascimento e consequente morte de Samuel. Aproximadamente 3.000 anos. 3.000 anos depois, a história de Samuel fala. Se houver mundo nos próximos 5.000 anos, a história de Samuel falará. Enquanto Cristo não voltar, a história de Samuel continuará falando. Esta é a marca que ele deixou. Estas são marcas que nós precisamos deixar. A palavra diz que esse homem foi o último juiz em Israel. Ele findou esse tempo, esse período de juízes. A partir desse momento, amados, o Senhor o usou como profeta para levantar Saul. O povo queria um rei. Saul foi levantado.
Saul ficou no lugar de Samuel. Samuel continuou como profeta. Posteriormente, Saul perdeu o seu trono. Eis que o Senhor levanta Davi. Eis, mais uma vez, a presença de Samuel. Samuel ali, unge Davi como rei. Samuel continua sendo profeta em Israel. Amados, tudo isto fruto de uma mulher que amou o Senhor, que sabia quem era Deus. Eis aí o fruto do seu ventre, um homem que marcou a história de Israel, que marcou a história do planeta. Um homem que Deus amou de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Um homem que deixou o seu nome escrito na história, como alguém que amou o Senhor acima de todas as coisas, que não se deixou dominar pelo pecado, não se deixou dominar por aquilo que o mundo tinha a oferecer. Para que vocês possam compreender, Samuel foi juiz. Juiz era uma espécie, vou usar um termo que não se aplica muito, mas só para você ver como era enfático. Samuel era uma espécie de imperador em Israel. Sobre ele estava o domínio político e espiritual. Domínio político e espiritual. Posteriormente vieram os reis, mas até então Samuel era assim. Mas diz a palavra que ele continuou fiel. Ele não deixou que o poder o afastasse de Deus, que as riquezas que Israel tinha o afastasse de Deus, mas ele foi fiel. Nada o afastou do Senhor. E ele foi instrumento poderosamente usado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amados, quando você consagrar alguma coisa ao Senhor, faça-o por excelência. Honre o Senhor, honre o Senhor. Amém? E você, que com certeza hoje fez aquela autoconsagração ao Senhor. Você se autoconsagrou ao Senhor. Como você fez isso? O dia que você falou, Deus, aqui está a minha vida. A partir de hoje, ela é tua. Oh, glórias! Desceu as águas. Seu nome escrito no livro da vida. A partir desse momento, amados, é necessário que você entenda que a tua vida é do Mestre. Que a tua vida é do Senhor. Viva em conformidade com aquilo que Deus quer. Honre o Senhor com todas as tuas forças, para que assim o Eterno mova na tua existência. Amém? Ana, mulher sábia, mulher que amava o Senhor, mulher que tinha esperança em Deus, mulher que pediu o bem mais precioso que ela precisava, que era um filho, para deixar marcas no meio da sociedade, na sua família. O Senhor ouviu a oração daquela mulher e foi muito além de tudo o que ela esperava das suas expectativas. Eis que nasce Samuel, levado ao templo. Ali ele aprendeu com Eli a servir o Senhor, preparado para servir o Todo-Poderoso. Um homem que marcou a história de todo Israel, um homem que marcou a história dessa terra. Um homem que deixou marcas que são visíveis tanto tempo após a sua passagem sobre a terra. Com isso nós aprendemos, primeiro, ame o Senhor acima de todas as coisas. Amem o Senhor acima de todas as coisas. Consagre teus filhos. Ah, pastor, mas o meu filho já é adulto, meu filho já é grande, está no pecado, está no mundo, está vivendo erroneamente por aí, está servindo a Satanás. Não está perdido ainda. É possível que haja uma restauração. Deus ouve orações. Pague o preço pelo teu filho, mãe. Pague o preço pelo teu filho. Ore, jejue, consagre ao Senhor. Fale para Deus, Senhor, eu sei que passou o tempo, eu sei que Ele já fez as suas escolhas, mas eu quero consagrá-lo a Ti, eu quero dedicá-lo a Ti, eu quero vê-lo aos Teus pés. A minha oração, irmãos, é, Senhor, que não se perca
Senhor, que não se perca. Mas move no coração, move no coração. Seja essa a tua oração, amados. Seja essa a tua oração. E a você que é fruto do propósito de Deus, ame o eterno com todo o teu coração. Deixe-se mover pelo Espírito Santo. Pague o preço de servir ao eterno. Pague o preço. Samuel precisou pagar um preço. Pague esse preço. E certamente Deus há de usá-lo de uma forma grandiosa, a ponto de você surpreender-se com você mesmo, porque é assim que o Senhor faz. Ele nos faz surpreender com o seu agir na nossa vida. Amém? Que nós possamos olhar sempre para o Criador e entender, irmãos, que nada é impossível ao amado de nossas vidas. Oh, glórias! Olhe para o Senhor sempre. Olhe para o Senhor. Se você ainda não consagrou-se ao Senhor, faça. Consagre a tua vida ao Senhor e deixe marcas sobre a face da terra. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Meu Deus, eu te louvo por essa palavra, Pai. E eu quero mais uma vez, Senhor, ratificar a minha consagração. Declarar que a minha vida é tua, Senhor. Que a minha casa é tua, que a minha família é tua, que esses irmãos que estão aqui certamente são teus. Oh Deus, move na vida de cada um, para que eles possam confirmar, Senhor, essa consagração e viver segundo a tua vontade a cada instante, a cada minuto. Que eles possam aprender com Ana e viver essa história, Pai, deixando marcas sobre a face da terra. Oh Deus, abençoa-nos a cada instante, a cada minuto, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ana, a mãe que gerou um profeta. Oh, glórias! Que você gere para a honra e para a glória do Senhor. Mensagem 1390.